Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, seguindo as nossas aulas referente aos processos de admissão e demissão de funcionários nas empresas, nós vamos falar, então, da parte de documentação, os documentos que são necessários para registro e baixa, ou seja, para fazer a admissão ou a demissão dos colaboradores. Importante a gente entender que a admissão é um processo de formalização, né? Ou seja, quando a gente efetiva a contratação da pessoa depois dela ter passado por todo o processo seletivo, né? Então, é a admissão que faz com que haja um contrato de emprego. Quais são, então, as etapas do processo de admissão e quais são as documentações necessárias, né? É importante que haja, em primeiro lugar, um contrato de trabalho. Não é ele que vai definir que é uma relação de emprego, é importante a gente lembrar, né? Já vimos isso. A relação de emprego, ela pode ocorrer por um contrato verbal, inclusive, né? Mas é importante que haja um contrato escrito, tá? Outro documento extremamente importante é a CTPS, a carteira profissional, a realização do exame médico, a ficha de admissão ou ficha de registro de empregado e a identificação dos dependentes e as opções, então, em relação à remuneração, dos compostos de remuneração e benefícios, tá? Nós vamos falar, então, agora das principais etapas. Para fazer, então, a admissão, é importante a gente elaborar, todas as empresas elaborarem um contrato de trabalho, né, que é o documento escrito, tá? Por que é importante haver o contrato escrito, sendo que já vimos que ele não é a condição para a relação de trabalho? É importante o contrato, gente, porque é nesse documento que vai ficar registrado, então, qual é a jornada de trabalho, ou seja, horário de entrada, horário de saída, ou carga horária prevista, se eventualmente essa pessoa trabalha por uma carga horária flexível, né? Qual é a remuneração, ou seja, o que é salário e quais são os benefícios ofertados? Quando que esse contrato inicia, qual é que é a data de admissão deste funcionário? Qual é o tipo de contratação, se é uma contratação, se esse contrato é contrato de experiência com renovação automática, caso não venha a ser finalizado antes, se é um contrato temporário, se é um contrato por trabalho efetuado, certo? E também quais são os direitos e deveres das partes, ou seja, tanto do empregado quanto do empregador. Aqui que ficam estipuladas, então, por exemplo, outras questões, né, que foram acordadas, como a possibilidade de realizar banco de horas ou não, se vai ter alguma remuneração variável ou não, certo? Importante que, por mais que existam, então, requisitos que são flexíveis e que podem ser acordados entre empregado e empregador, nenhum desses requisitos eles podem ser diferente do que está determinado na legislação. Então, conforme a gente já viu dentro do que é legislação de trabalho, né, o contrato ele se torna ilegal se ele tiver alguma cláusula que for contrária à legislação. Por exemplo, se esse contrato, né, se alguém faz um contrato estipulando que o empregado, depois de 12 meses de trabalho, ele tem direito a férias de 20 dias. Isso é contrário à legislação que determina que são 30, então isto é inválido, ok? Mas é importante haver esse documento. É importante que esse documento seja assinado pelo empregado e que ele tenha uma cópia desse contrato, ok? Importante fazer com que ele leia, né, antes de iniciar suas atividades, que ele leia esse contrato para garantir que ele está ciente de todo o seu papel e todos os seus direitos e deveres.
Outro ponto muito importante é a carteira de trabalho, a CTPS, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social. A carteira de trabalho, gente, ela também é entendida como o documento do trabalhador. Então, é o documento de identificação de quem está trabalhando, tá? Toda pessoa que venha prestar algum serviço, ela, ou seja, que realiza algum contrato de trabalho, né, contrato de emprego, essa pessoa tem que ter uma carteira de trabalho, tá? Nenhuma empresa pode contratar funcionário se ele não tiver carteira de trabalho, gente. Ele primeiro, essa pessoa, a primeira coisa, se ele passa no processo seletivo e vem dizer, pois é, mas é que eu perdi a minha carteira, não tenho mais, enfim, primeira coisa é fazer com que ele providencie a sua carteira de trabalho, ok? Mesmo, né, em atividades que não sejam de comércio e indústria, ou seja, mesmo na agricultura, né, no agronegócio, em trabalhos domésticos, tem que ter registro na carteira profissional, ok? O empregador, ele tem que registrar as suas informações, ou seja, se identificar como empregador, informar sua razão social, endereço, CNPJ, e fazer informações também, então, referente ao qual é a atividade que aquele funcionário vai realizar. Qual é o cargo que ele está ocupando, qual é o CBO, a classificação desta ocupação, que pode ser consultado lá no site, então, do Ministério do Trabalho e Emprego, para conferir o CBO. Aonde que esse colaborador está localizado nos livros da empresa, ou seja, a empresa tem que manter um livro de registro dos empregados, né? E qual é o número de registro dele nesse livro, qual é a sua data de admissão, qual é a sua remuneração e, eventualmente, outras condições especiais, se existirem nessa função que ele está realizando, ok? Hoje, né, agora em final de 2019, início de 2020, foi implantada, então, a CTPS digital, a Carteira de Trabalho Digital. O objetivo, né, da Carteira de Trabalho Digital é modernizar e facilitar o acesso às informações, tanto por parte do governo, quanto por parte do empregador, quanto por parte do empregado, né? Uma coisa que se tem um problema bastante grande, né, é com a perda e extravios de carteiras, né? Então, se a pessoa perde a carteira física, ela acaba perdendo todo o seu histórico de trabalho muitas vezes, porque ou a empresa, né, ou uma empresa que ele trabalhou há muitos anos, não existe mais, enfim. Então, o objetivo da carteira digital é ter isso concentrado, então, esses dados já de fácil acesso. Qualquer pessoa, tá, pode acessar, já tendo a sua carteira, pode acessar a sua carteira de trabalho digital. Essa carteira ela pode ser acessada tanto por aplicativo, então você baixa no seu tablet ou smartphone o aplicativo gratuitamente, tá? Mas também pode ser acessada num computador pessoal, pode ser acessada pela página, então, serviços.mte.gov.br, tá? Para que isso foi criado, né? Visando garantir mais agilidade nos processos de admissão e demissão, então eu não preciso esperar o funcionário me trazer a carteira para fazer os registros, né? Facilita com que todo mundo que precise acessar as informações tenha acesso mais fácil, porque essas informações estão online disponíveis, né? Permite com que o trabalhador consiga fiscalizar se todos os seus registros estão sendo feitos corretamente, se a empresa está atualizando as suas informações, e também consegue fazer a integração com todas as bases de dados do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho, né? Então, vincula com dados da Receita Federal, da Caixa, né? E aí isso facilita esse acesso de informações. A carteira física, ela ainda não deixou de existir, então quem tem a carteira física ainda continua, né, guardando a sua carteira, tá? Eu deixei disponível para vocês lá no Blackboard um manual de como baixar e acessar todas as informações.
é bem importante que quem já fez a sua versão da carteira faça, né, baixe o aplicativo da carteira de trabalho digital, ok? No final dessa aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre por que carteira digital, enfim, e a gente vai entender, então, como que isso funciona, tá? Toda empresa, gente, quando contrata alguém, tem que fazer registro na carteira de trabalho, tá? E o prazo para isso é de, no máximo, 48 horas. Então, eu confirmo lá, fiz a seleção, confirmei com a pessoa que ela foi contratada e que ele vai iniciar, então, vamos dizer, na próxima segunda, dia 17, eu peço para ele trazer a carteira de trabalho na segunda e eu tenho no máximo, então, 48 horas para fazer o registro e devolver essa carteira para ele, certo? Eu não posso fazer a guarda de documento de ninguém, principalmente de carteira de trabalho, certo? Isso gera multa no Brasil. E o porquê disso, né? Um dos motivos, né, é porque a carteira de trabalho ela é um documento pessoal, intransferível, né, e serve como documento de identificação. E a gente já falou em outras situações, né, de condições análogas à escravidão, e uma das coisas que faz ainda com que as pessoas se mantenham em empregos, né, que são abusivos, em empregos que estabelecem relações não legais de trabalho, muitas vezes é porque eles estão lá com o documento retido, não conseguem, então, acabam não conseguindo sair daquela situação porque eles estão sem acesso aos seus documentos, tá? Então, por isso que se proíbe a retenção de documento por mais do que 48 horas, tá? Também eu não posso ter empregados sem registro na minha empresa. Então, já falei em outra situação para vocês, né? Aquela coisa de, vem aqui, faz um teste, vamos ver se tu se adapta ao trabalho, se der certo, daí a gente formaliza. Isso não pode. Isso é considerado manter um empregado sem registro. E manter um empregado sem registro também gera multa, tá? A legislação estabelece hoje que a multa ela é concedida num sistema de dupla visita. Então, como funciona, né? Se um fiscal do Ministério do Trabalho chega numa empresa e encontra pessoas trabalhando sem registro em carteira, a primeira ação desse fiscal vai ser, então, notificar a empresa para que ela faça os registros, tá? E vai ficar, então, isso anotado, né? Que a empresa X, na data de 14 de agosto de 2020, recebeu a visita, tinha funcionário sem registro, né? E vai ser alertada, então, de que ela precisa regularizar a situação sob pena de, na próxima vez, ser aplicada uma multa. Se numa outra situação, vamos dizer, daqui a alguns meses, o fiscal volta nessa empresa e encontra novamente pessoas sem registro, então ele vai daí aplicar a multa, tá? A multa, ela passa a ser, ela é proporcional ao porte da empresa, ou seja, empresas de menor porte têm uma multa menor, né, em relação à multa de empresas de maior porte, tá? Então, para as empresas de grande porte, a multa é estabelecida em R$3.000 por empregado. Então, para cada empregado que for localizado na empresa sem registro na carteira, no sistema de segunda visita, né, vai ser aplicada uma multa de R$3.000, ou seja, se a empresa tiver 10 empregados sem registro, ela vai ter uma multa de R$30.000. Já para as empresas de micro e pequeno porte, a multa ela tem um valor fixo de R$800, tá? Com agora a facilidade do registro, né, na carteira digital, então como que ele funciona? Não precisa a empresa recolher a carteira física do empregado para fazer esse registro.
Nas empresas que já estão, então, já implementaram o e-social, elas vão fazer o registro do empregado via e-social e isso vai atualizar a carteira digital do empregado. Então, ele não precisa mais entregar o documento. Como eu falei, isso ainda não está implementado para todas as empresas, então, em algumas empresas, eles ainda vão solicitar a carteira física para fazer o registro, tá? O e-social, gente, é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Ele faz parte de um grande projeto de digitalização do governo que começou lá em 2014, tá? Na parte do e-social, referente, então, às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o que é feito? Se coloca, então, as informações referente a vínculo empregatício, ou seja, tanto admissão quanto demissão, referente às contribuições previdenciárias, então, são informadas lá todas as guias pagas para o INSS, qual é o valor da folha de pagamento, ou seja, o salário pago para cada funcionário e o total da folha da empresa. Também é informado eventuais acidentes de trabalho, se faz esse registro hoje também online, certo? Se eu vou fazer uma demissão, eu registro o aviso prévio também no e-social para já informar que em 30 dias aquele funcionário não estará mais fazendo parte do quadro de funcionários. As informações referentes a FGTS, ou seja, guias de pagamento e também para se fazer as consultas se as guias estão em dia. E todas as escriturações fiscais necessárias, tá? Referente ao processo de admissão especificamente, dentro do e-social, ele é feito de uma maneira antecipada, tá? Então, a admissão ela é informada até um dia antes do início da atividade, ou seja, se aquele funcionário hipotético que eu falei lá no início vai começar a trabalhar no dia 17 de agosto, eu tenho que fazer a informação no e-social entre sexta-feira e sábado, certo? A partir disso, então, são atualizadas as informações na carteira do trabalhador. Quem quiser saber mais sobre o funcionamento do e-social, pode entrar nesse site aqui que tem mais informações sobre esse programa de digitalização de informações. A facilidade disso, gente, né, é redução de burocracia, ou seja, o processo se torna muito mais ágil, ok? Além, então, de registro na carteira, é preciso, então, que o funcionário faça o exame médico admissional, tá? O exame médico admissional, ele é previsto pela NR7, tem que fazer parte do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa, tá? Toda empresa que tenha pelo menos um funcionário tem que ter PCMSO. É a empresa, gente, que define quem é, quando, como e onde o funcionário vai fazer o exame médico, tá? Então, dentro do PCMSO, a empresa tem lá definido com qual profissional ou com qual clínica que ela faz os exames de admissão e demissão, certo? É ela que agenda o exame e que arca com esses custos. Então, não se cobra exame admissional de funcionário, certo? Também não posso dizer, ó, Joãozinho, apareça aqui na segunda-feira com os teus documentos e um atestado de saúde. Não, é a empresa que tem que providenciar, tá? Para que serve o exame médico? É para comprovar a situação de saúde do trabalhador antes dele iniciar as atividades. Cada função pode ter um exame médico diferente. De maneira geral, só é feito um exame clínico, né, para conferir qual é a situação de saúde atual desse trabalhador, se existem doenças ou problemas pré-existentes, se ele tem predisposição a alguma doença, ou seja, qual é o seu histórico de doença familiar. Algumas funções, elas podem exigir um exame mais aprofundado, isso está lá de acordo com a NR7. Então, algumas funções podem exigir um exame de visão, como uma função de motorista, por exemplo, né?
Pode ser necessário fazer exame de audição, ou seja, fazer uma audiometria, como no caso de pessoas que trabalham como telefonistas ou telemarketing, ok? Também pode ser necessário, em alguns casos, fazer um exame toxicológico. De novo, né, motoristas, pessoal da área da saúde precisa fazer isso. Mas isso é só de acordo com a NR7. Não é a empresa que define quais são os exames a serem feitos. É somente de acordo com a norma, tá? E aí vem, então, a documentação para fazer o registro, né? Fazer a ficha de registro, fazer o livro de registro, tá? O que a empresa precisa? Ela precisa de uma foto dessa pessoa, que ou ela pode pedir para ele trazer, ou ela tira uma foto lá na hora, se o livro dela já for digitalizado, certo? Precisa da carteira de trabalho, se ela ainda não está trabalhando com o registro digital, né? E aí, nesse caso, precisa da carteira original para fazer as anotações, né? Não tem como ser uma cópia, tá? Os demais documentos todos, o funcionário pode trazer cópia, tá? Quais são os demais documentos? A carteira de identidade, título de eleitor, CPF, para homens, né? Indivíduos do sexo masculino, com ou com mais de 18 anos, precisa de certificado de reservista, ou seja, que já cumpriu as suas obrigações com o Exército Brasileiro. Se a pessoa é casada, precisa de certidão de casamento. Se tem carteira de habilitação, também precisa cópia. Se a pessoa tem filhos ou dependentes, né? Precisa de certidão de nascimento dos seus dependentes. A certidão de nascimento também ela pode ser, também é uma opção para casos de pessoas que não são casadas no civil, né, que vivem em união estável, certo? Também daí pode trazer a certidão de nascimento do cônjuge, tá? A certidão de nascimento dos dependentes, aqui, filhos, enteados ou companheiros, ela é importante para verificar se a pessoa tem direito a salário e família, e também na elaboração da folha de pagamento para verificar as deduções de imposto de renda, tá? Então, por isso que esses documentos precisam ser apresentados, certo? Também, se a pessoa tiver filhos, precisa trazer, apresentar para a empresa ou certificado de carteira de vacinação em dia dos filhos, ou comprovante de atestado de frequência escolar para as crianças maiores de 7 anos. Isso é importante aqui para o salário família. Se o trabalhador tem o salário compatível para receber salário família, mas não apresentou esses documentos em dia dos filhos, ele fica sem receber esse valor. Então, é por isso que a empresa precisa ter, tá? Cópia do comprovante de endereço, para saber realmente onde essa pessoa mora, para verificar benefícios como vale transporte, certo? Cópia do comprovante de inscrição no PIS para funcionários de empresa privada ou PASEP, no caso de empresas públicas. O seu próprio comprovante de escolaridade, certo? Aqui a empresa, dependendo da função, ela pode exigir cópia autenticada de diploma, se a função requer diploma, tá? E o atestado de saúde ocupacional. Importante, gente, que o atestado de saúde ocupacional, ele é emitido sempre em 3 vias, né? Uma fica com o médico, uma vai para a empresa e uma fica com o funcionário. O funcionário precisa guardar essa sua via, tá? Caso em algum momento futuro venha acontecer alguma doença ou algum acidente, ele precisa desse atestado para comprovar que ele não tinha aquela doença, aquela condição previamente, tá? Esses, gente, são os documentos que podem ser, que são necessários, que é com isso que a empresa vai conseguir preencher a ficha de registro,
ou o e-social, certo? Lá o formulário do e-social também precisa dessas informações aqui. Isso pode ser pedido, certo? Isso é importante. Tem coisas que não podem ser pedidas, tá? Como, por exemplo, eu não posso, em nenhum caso, pedir que a pessoa me comprove uma experiência superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade, certo? Não posso pedir certidões negativas de que ele não tem processo trabalhista, que ele nunca processou nenhum outro empregador. Eu não posso pedir isso, tá? Eu não posso pedir para ninguém, para fazer o seu registro na empresa, uma certidão negativa de que ele não tem débitos financeiros, tá? Ou que ele não tem protesto no seu nome, que ele não está com o nome no SPC, no Serasa. Não posso. Isso não interfere na sua capacidade de trabalho. Não posso pedir informações sobre antecedentes criminais, como certidão negativa, folha corrida, certo? Aqui é importante. De maneira geral, eu não posso. Mas algumas funções, como vigilante e segurança, que a pessoa tem inclusive que fazer um curso prévio, né? Já no curso, ele tem que apresentar esse atestado de antecedente criminal, porque a sua função envolve ele estar com uma arma e muitas vezes, né? Por exemplo, vigilante de carro forte, segurança de carro forte, né? Então, está envolvido com uma quantia grande de dinheiro. Nesse caso aqui, tá? Existe, então, previsto, então, via sindicato, na verdade, permitindo isso, certo? Então, se não existir disposição em contrário da categoria, né, porque a categoria dos vigilantes e seguranças, então, eles mesmos preferiram que fosse assim, eu não posso exigir, tá? Também não posso exigir, certo? Lá no exame médico, não faz parte pedir que a pessoa, né, que a mulher me comprove que ela não está grávida. Não posso pedir isso, tá? Sob nenhuma hipótese. Não posso pedir no exame médico também um exame de HIV. Não pode, certo? Qualquer empresa que faça isso está incorrendo em ilegalidade, certo? Isso é contra a lei. Todas essas informações, gente, de alguma forma, elas ajudam a alimentar o Ministério do Trabalho e Emprego, né, via CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Para que serve o CAGED? Ele serve para acompanhar a situação da mão de obra no Brasil, certo? Na mão de obra formal. Então, a partir do momento que uma pessoa é registrada como empregado em alguma empresa, essa informação vai para o CAGED e aí ele começa a apurar, temos mais pessoas trabalhando, certo? Assim como a partir do momento que uma pessoa é desligada de uma empresa, também ele está lá monitorando isso, tá? Isso antes, gente, né, era feito, né, de maneira muito demorada, porque essa informação a empresa fazia o registro na carteira de trabalho, daí ela tinha que informar, abrir uma conta na Caixa para poder fazer o depósito do FGTS, e informava também o INSS, certo? Para fazer o recolhimento das guias, né? E depois, quando ia fazer a folha de pagamento, também informava a Receita Federal, caso esse funcionário tivesse recolhimento em folha. Tudo isso era muito demorado. Então, para isso que surge, então, o tal do e-social que a gente começou a falar antes, né? Que cria, então, a conectividade social. Através do e-social, gente, fazendo registro num único portal, a empresa começa a alimentar, então, diferentes órgãos com informações referente ao mercado de trabalho. Então, a partir do momento que eu faço a admissão prévia, tá? Eu já começo a alimentar a Caixa sobre a necessidade de abrir uma conta de fundo de garantia para o trabalhador. A cada emprego que a pessoa tenha no decorrer da sua trajetória, né, de trabalho, em cada empresa que ela trabalha, ela tem uma conta diferente de FGTS, que vai sendo alimentado pela empresa e que ele só tem acesso, né,
ou quando ele sai desta empresa, ou em situações bem específicas. Quando a empresa faz o registro lá no e-social, isso já vem informações para cá. Quando ela faz o registro lá no e-social, já vem também informações para o INSS de que vão ter novas guias, né, sendo geradas, e também para verificar se essa pessoa não estava recebendo um benefício anterior, como seguro-desemprego, licença maternidade, certo? Então, qualquer informação, qualquer alteração que eu faço via e-social já alimenta aqui, certo? Alimenta a Receita Federal de que, olha, essa pessoa agora está tendo renda ou não, certo? Alimenta a Previdência Social a fim de que essa pessoa tenha direito a uma aposentadoria futura, e tudo isso é monitorado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a conectividade social é uma forma única de prestar informação para o governo, ou seja, diminui a burocracia, eu não tenho mais um monte de formulários para preencher, é o acesso a um único local, agiliza, então, as informações elas são muito mais fidedignas, ou seja, eu tenho maior assertividade, maior acurácia das informações. O funcionário consegue conferir isso muito mais fácil e mais rápido, se as informações dele estão corretas ou não. E com isso eu consigo garantir mais fácil o direito dos trabalhadores, né? Ou seja, eles terem acesso e saberem se o seu FGTS está sendo depositado em dia, se as suas informações estão corretas, então garante tudo isso muito mais fácil e mais rápido, certo? E aí, por isso também a importância da carteira de trabalho digital, né? Porque daí ele tem acesso mais fácil a essas informações. Por outro lado, tem-se uma discussão, né, em relação à carteira de trabalho digital especificamente, que é o fato de que nem todo mundo ainda no Brasil tem fácil acesso à internet. E é por isso também que a carteira física não deixou de existir, né? Mas é um projeto, né, de que daqui talvez a algum tempo tudo isso seja feito então de maneira digital, online e com muito mais facilidade de acesso às informações, certo? Por hoje era isso, pessoal. Agradeço a participação de todo mundo. Qualquer dúvida que tiverem sobre esse conteúdo, é só entrar em contato, tá bom? Agradeço a participação e um abraço para todo mundo.